Muito bem. Então eu trabalhei no STJ, via como funcionava basicamente da troposfera do judiciário, o que acontece lá embaixo. Depois fui para a AGU, fiquei como advogado da União durante 3 anos e fiquei visitando o país inteiro e vi como funciona por trás das cortinas do Poder Executivo, como é que funcionam as coisas. E depois passei para consultor legislativo do Senado e meu trabalho hoje é redigir leis. Então as leis que saem em direito privado em geral, eu geralmente trabalho na redação delas e também publico textos. Também sou advogado, a advocacia é permitido, só não advogo contra a União e advogo muito em direito privado, fazendo pareceres e atuando em causas de alta complexidade. Basicamente é esse o meu trabalho na advocacia, pareceres e causas de alta complexidade e atuo muito no STJ também. Então eu tenho essa experiência prática e isso eu vou tentar traduzir aqui no nosso encontro. Bem, antes de começar propriamente o conteúdo, eu gostaria de deixar algumas recomendações para as amigas e para os amigos, que é o seguinte. Tem aqui o nosso Manual de Direito Civil, escrito pelo professor João Costa Neto, que é extremamente aprofundado. É um volume único, mas é muito aprofundado porque eu e o João temos uma forma de redação muito objetiva. São muitas informações por metro quadrado. Então deu para fazer um volume único e eu deixo aí a recomendação, se vocês tendo interesse, basta você olhar no site da editora Gen ou buscar na Amazon. E também há os livros Lei das Garantias e Lei dos Registros, do Sistema dos Registros Públicos, que eu escrevi junto com o professor Flávio Tartucci, e que eu também recomendo muito, porque teve muitas alterações promovidas por essas leis, inclusive com impacto em direito de família. Então, mudanças de nome, mudanças de registro de união estável internacional, isso tudo foi trazido por essas leis. Então, deixo aí para vocês também a recomendação. Recomendo com ênfase que vocês, todas as segundas e quartas-feiras, acompanhem a coluna Migalhas Notariais e Registrais. Essa coluna eu coordeno junto com outros amigos que são tabeliães e registradores. E essa coluna, meus amigos e minhas amigas, é espetacular, porque tem publicações extremamente práticas por toda a comunidade jurídica. Não é só artigo de cartório propriamente, apesar do nome. Tem vários artigos que são do cotidiano do direito notarial e registral. Por exemplo, e do direito civil como um todo. Por exemplo, lá teve a publicação na semana passada sobre um artigo envolvendo curatela. Você sabe que quando você interdita, e a expressão interdição ainda subsiste, tá? O CPC continua utilizando a expressão, muita gente taca tomate dizendo que quem interdita é a Anvisa, não é? Ser humano não é interditado. Sim, mas continua existindo o Instituto da Interdição, ainda que não se tenha muita simpatia pelo nome. E quando uma pessoa é, portanto, interditada e o juiz nomeia um curador, você sabe que o curador é submetido a um verdadeiro inferno de patrulhamento. Tem que prestar tem que juntar nota fiscal de danoninho, senão o Ministério Público glosa e às vezes cria um verdadeiro inferno. Quando eu publiquei esse artigo, eu até conversei com um amigo que é ministro de um tribunal e ele até me falou assim, pois é, uma vez aconteceu comigo, uma situação pessoal, de a gente precisar eventualmente interditar um familiar. A gente foi no advogado, o advogado disse o seguinte, é melhor não interditar, porque se você interditar, você tem um doente agora, você vai ter 2, porque o curador também vai virar doente com o patrulhamento que o Ministério Público exerce. E aí eu, nesse artigo, publiquei dizendo que basicamente a prestação de contas não tem que ser por contabilidade, tem que ser por resultado, até o valor da remuneração que seria devida ao curador pelo trabalho de cuidado. É isso mesmo. Se você pegar uma pessoa que foi interditada e colocar numa casa de repouso, você vai ver que, brincando, você vai gastar 15, 20 mil reais se você colocar ela no quarto individual com tratamento individualizado. E aí, vai lá uma pessoa que, por muito amor, investe, mas é um sacrifício. A gente fala investe de forma eufêmica, que investe o seu tempo para ficar cuidando de uma pessoa, para de trabalhar, perde tudo, de várias oportunidades, porque cuida da pessoa, e isso faz por amor. Aí vem o Ministério Público pedir nota fiscal de danoninho, quando o curatelado ganha 4 mil reais, 5 mil reais. O dinheiro que ele tem nem paga o serviço que o curador faz. É um desrespeito incrível que existe.
Então, coloco isso no artigo, a jurisprudência tem que mudar ainda, porque a praxe jurisprudencial é ainda de patrulhar e cabe aos advogados provocar isso. Esse artigo, por exemplo, saiu na coluna Migalhas Notariais e Registrais. Também deixo a coluna Migalhas de Direito Privado Estrangeiro, que tem publicações quinzenais às terças-feiras. Esse ano acabou não tendo tanta publicação, porque houve um acidente de carro que vitimou meu pai e minha mãe ainda está internada até hoje. E aí eu acabei não conseguindo manter, mas de qualquer forma a gente deve voltar às publicações nesse mês de maio, que as coisas a poeira já está baixando. E ainda tem a coluna Civil em Pauta, que eu também recomendo para vocês. Eu coordeno essa coluna junto com o professor Flávio Tartucci. E detalhe, amanhã, sexta-feira, vai sair a próxima publicação. Sai publicações às sextas-feiras, mensais. E aí, o próximo artigo, inclusive, é um artigo que eu escrevi falando se é possível não fazer doação de bens do curatelado. Se uma pessoa que foi interditada pode fazer doação. Também coloco lá situações interessantes, deixo para vocês a recomendação. Então, faço essa introdução inicial. Percebe, eu coloquei para vocês 3 colunas para você se manter atualizado constantemente. Não deixe de acompanhar, inclusive leia os artigos já publicados, isso vai te ajudar muito. Meus amigos e minhas amigas, quero tratar aqui com vocês com uma abordagem extremamente prática do assunto de alimentos. Uma abordagem prática tanto do aspecto material como processual, porque isso é um cotidiano para quem atua no direito de família. E aí já vem um primeiro destaque. Quando você fala de alimentos, você tem que primeiro identificar exatamente o teu objeto de estudo. As pessoas confundem muito os vários tipos de alimentos que existem, e isso até se deve um pouco à tecnia do próprio legislador e da doutrina, que fica usando a palavra alimentos para tudo, e aí acaba gerando uma certa confusão. Vamos lá. Primeira coisa, quando você fala de alimentos, você pode fazer uma classificação dos alimentos quanto à fonte. E aí você diz o seguinte: nós podemos ter, primeiro, os chamados alimentos familiares, que são os alimentos de direito de família, e que eu costumo chamar de alimentos familiares lato sensu, tá? Que são, o fundamento dele é o direito de família, que é basicamente aqueles alimentos envolvendo relações entre cônjuges ou companheiros, ou entre parentes até, na linha colateral, até irmãos. Só que você também tem os alimentos indenizativos. Os alimentos indenizativos, que são alimentos decorrentes de responsabilidade civil. E aí você tem que tomar cuidado, você vai ver que os artigos 948 e 950 do Código Civil tratam do tema, e também o artigo 533 do CPC trata do tema. Aí é o caso diferente, é o caso de uma pessoa que foi atropelada e você vai entrar com uma ação pedindo indenização. A natureza jurídica que é de lucros cessantes. Então, o filho que dependia do pai que foi assassinado vai pedir alimentos indenizativos pelo desfalque patrimonial que ele terá, já que o pai o sustentava e o pai foi morto. Então, são alimentos fundados em responsabilidade civil. Não é disso que nós estamos a tratar. E você ainda tem os alimentos voluntários. Os alimentos voluntários são aqueles que decorrem de ato de vontade. Aqui você já tem uma certa interface com o direito de família também. Porque quando você fala de alimentos voluntários, você está falando de alimentos decorrentes de relação contratual ou negocial, eu vou usar a expressão negocial. Aqui você inclui, primeiro, o legado de alimentos, que você encontra no artigo 1920, é um instituto importante, o legado de alimentos, porque no legado de alimentos, claro, aqui eu estou falando de direito de família
da Faria Lima, né? Porque tem bens envolvendo. Quando a pessoa morre e não tem bens, não tem o que deixar, né? A gente está falando de casos de pessoas que têm bens. Você pode, eventualmente, se a pessoa tem um filho, às vezes desregulado, porque é viciado em algum tóxico terrível e não trabalha e é autodestrutivo, o pai fica com medo. Se morrer, esse filho pegar a herança e torrar tudo. Então, uma das formas que você poderia é pegar dentro da parte disponível, fixar em forma de alimentos a entrega da deixa testamentária. E aí, claro, para fixar alimentos, você vai ter que ter um testamenteiro, que é alguém que vai fazer cumprir o testamento, que vai administrar os bens e vai ficar liberando a conta-gotas o dinheiro. É possível você fazer isso, inclusive, uma recomendação que eu já deixo para ti é que, eventualmente, você pode usar uma escrow account notarial para isso. Calma aí, o que é isso? O que é escrow account notarial? Percebe que o artigo 8º-A da lei 8935 instituiu uma figura sensacional que tem que estar na ponta da sua língua, que é a escrow account notarial, também chamada de conta vinculada notarial. Sabe o que é isso? Basicamente é o seguinte, é uma conta na qual você pode depositar um dinheiro que ficará blindado, imunizado a qualquer tipo de penhora, porque fica protegido como patrimônio de afetação. Só que você vai depositar perante um tabelião de notas. E esse tabelião de notas, ele vai poder liberar esse dinheiro à medida em que acontecer os fatos estipulados por você. Então você poderia, por exemplo, imagine que eu tenho um filho viciado em drogas e que é absolutamente irresponsável ao longo da história. Eu estou falando daquele caso de vício da pessoa que fica totalmente desvairada. E eu estou com uma doença grave, digo, posso morrer a qualquer momento. Tenho um patrimônio de 3 milhões de reais. Eu poderia pegar 1 milhão, que é a parte disponível, e eventualmente fazer um testamento falando, olha, eu quero que esse dinheiro seja colocado numa escrow account notarial e que o testamenteiro, e eu indico quem vai ser o testamenteiro, vai ter a incumbência de me representar ou representar a minha vontade, vocalizar a minha vontade perante o tabelião de notas com o objetivo de, periodicamente, mensalmente, liberar para o meu filho, aí eu coloco 5 mil reais, 3 mil reais por mês. É possível ser feito isso. Ainda a escrow account acabou de ser criada. Tá quentinha, acabou de sair do forno. Foi a lei das garantias que colocou. Os cartórios de notas ainda estão implementando. Mas eles já estão com convênio com o Banco Safra e já estão fazendo a conta notarial vinculada, também chamada de escrow account notarial, e que, para mim, é uma das melhores criações humanas que nós temos. Você deixa o dinheiro lá ilhado e com destino previamente determinado por você. Além disso, você também pode incluir aqui, e eu trago essas figuras porque você tem que dominar, você também pode fazer, eventualmente, algum contrato de constituição de renda. Dá para fazer também, artigo 803 e seguintes. Você pode estipular que alguém se obriga a pagar um valor, uma renda periódica a outra. Aliás, essa figura da constituição de renda, que é um contrato típico do Código Civil, você também pode, às vezes, dependendo do caso concreto, no lugar de utilizar essa figura, você também pode verificar, e aí sempre vai depender da análise do caso concreto, de eventualmente fazer alguma doação sob subvenção periódica, que é uma figura que está no artigo 545 do Código Civil. Também, em muitas situações, vai ter uma natureza alimentar. Aliás, isso é importante para algumas mulheres que casam com um marido rico no regime da separação de bens. Porque uma das maiores injustiças que existem, uma das maiores injustiças que eu vejo e que existe é mulheres que casam com um magnata, patrimonialmente falando, no regime da separação de bens, e ela acaba virando trabalhadora doméstica,
acaba cuidando dos filhos, dos 4 filhos, sofre apagão profissional, fica cuidando até do marido, das coisas do marido, faz tudo. E no final das contas não tem direito a nada patrimonialmente. Se divorciar depois, o marido fica com o patrimônio e diz que o patrimônio é dele e ele se serviu de uma empregada doméstica e do lar de graça. Primeiro que se for casar num regime desse, se for manter uma dinâmica dessa, o correto seria a mulher monetarizar tudo. Então o marido ficou doente à noite, faz uma sopinha para mim. Aí ela vai lá e faz a sopinha e fala R$300, porque é uma sopa customizada, feita à noite na cama aqui, R$300. Aí ele pediu uma ajuda, por favor, leva o filho hoje na escola. Bem, pelo serviço aqui de Uber, mãe, vai mais R$100, porque eu estou indo e levando e estou aguardando. E começa a monetarizar tudo. Ele pediu carinho, pelo serviço de psicologia, de coach, que eu estou te animando, mas tanto. Não dá para viver assim. Por isso que na prática, por isso que a legislação em direito de família estabelece regime de bens e estabelece comunicação de bens. Porque não dá para você ficar monetarizando a solidariedade inerente ao direito de família. Então, uma das formas, às vezes, numa situação dessa, de discrepância patrimonial, a mulher eventualmente pode combinar com o marido. Faz então um contrato comigo de subvenção periódica, você vai me doar tanto por mês, tudo bem, cada um tem uma forma. Ou eventualmente um contrato de constituição de renda. Uma figura também que às vezes se utiliza, vou colocar como observação aqui, é você fazer uma espécie de bonificação ou gratificação por tempo de serviço. Aqui eu coloco brincando, porque na verdade eu publiquei um texto que eu uso um termo mais adequado, eu coloco compensação pecuniária por tempo de casamento. Mas na verdade é como se fosse uma gratificação por tempo de casado. Você eventualmente pode colocar isso no pacto antinupcial ou no contrato de convivência, que é basicamente o seguinte: você casou com um magnata, você fala, poxa, eu vou deixar de trabalhar, a gente vai ter filho, vai pesar sobre mim esse trabalho invisível. Você poderia eventualmente estipular que anualmente ele vai ter que te dar R$200 mil. O cara é milionário, tem patrimônio de 10 milhões, ganha muito. Por quê? Então me dá pelo menos um dinheiro, porque para compensar o trabalho que eu estou deixando de exercer, porque eu estou me dedicando à casa. Pode ser feito também, cada um tem seu estômago para aguentar o que for. Eu acho meio estranho isso, parece meio que um sugar daddy que está custeando. Eu acho que fica muito feio monetarizar, mas assim, às vezes é o que tem na mesa para negócio, né? E cada um tem a sua forma de enxergar. Essa bonificação, na verdade, não seria propriamente alimentos, seria, na verdade, uma espécie de compensação pelo tempo de casado, né? Alguns doutrinadores vão admitir, eu cheguei a publicar o texto sobre isso, se você quiser, você pesquisa, tem lá Carlos Elias, compensação por tempo de casado. Se você colocar assim, vai aparecer no Google. Acho que saiu na coluna Migalhas Notariais Registrais ou ficou na coluna Civil em Pauta. Depois vale a pena você dar uma olhada. Mas, amigos e amigas, o fato é o seguinte, o nosso foco são os alimentos de direito de família. E quando você fala dos alimentos de direito de família, aqui começa o carnaval de nomenclaturas, o caldeirão de nomenclaturas que deixa você tonto, às vezes, quando você tem que se pleitear judicialmente a medida, você fica, qual o rito? O que eu faço? Por isso que a gente tem que ter isso bem mapeado, tem que estar muito cartografado para a gente quais são os tipos de alimentos. Bem, em primeiro lugar, nós temos os alimentos familiares ou legítimos, stricto sensu. E o stricto sensu eu coloco entre parênteses, porque, na verdade, todos os alimentos seriam familiares, lato sensu, abrangeria tudo que a gente vai falar. O Carlos Henrique até falou aí que é uma boa percepção sobre a ótica da economia do cuidado. Verdade. Inclusive, Carlos Henrique, eu sugiro, tem um artigo nosso, um texto grande até, Economia do Cuidado e Direito de Família. Se você colocar no Google também, você vai ver que tem um texto sobre isso, e eu detalho muitas coisas, inclusive, digo que até na fixação do valor dos alimentos, o juiz tem que levar em conta o trabalho de cuidado que a mãe que está com a guarda unilateral exerce. Porque
e eu coloco isso no artigo também, o TJ do DF acabou de lançar um precedente, até citou esse artigo nosso, e calibrou o valor dos alimentos exatamente para compensar a mãe. Eu defendo, na verdade, que a titularidade da compensação seria a própria mãe. Ou seja, você teria um valor dos alimentos para o filho e teria um valor para a mãe que está concentrando os trabalhos de cuidado do filho. Naquelas situações em que o pai só quer, o princeso quer quinzenalmente visitar o filho, fica livre para trabalhar, ter outros trabalhos, outros projetos, e a mãe acaba ficando com todo o trabalho concentrado em si. A mãe fica com tudo concentrado. E veja, é prazeroso sim cuidar do filho, amar, mas vamos parar de ficar pintando o pavão. Fazer esse tipo de investimento de tempo significa apagão profissional e acadêmico muitas vezes. Não totalmente, mas parcial. Porque não dá para você ser extremamente presente na vida do filho e ser CEO de uma grande empresa e ainda por cima fazer... Você até consegue, mas naquele sacrifício homérico e olímpico para você poder conciliar tudo. E aí o marido fica todo livre. Não, se a mulher está assumindo o trabalho de cuidado que o marido deveria exercer, então dentro da divisão de tempo, metade do tempo era de um e metade do outro, a mulher tem que receber uma compensação pecuniária, sim senhor, defendo isso, e eventualmente essa compensação pode vir nos próprios alimentos dados para os filhos ou diretamente para ela. Coloco isso também, está nesse artigo de Economia do Cuidado e Direito de Família. Muito bem. Mas eu prossigo para dizer que, então isso aqui está no artigo, está publicado na internet, tá? Eu prossigo para dizer o seguinte, os alimentos familiares ou legítimos, ou os alimentos propriamente ditos, são os alimentos clássicos de direito de família. Quando a lei, o Código Civil fala em alimentos, ele está se referindo a esses alimentos de direito de família. E esses alimentos familiares, eles basicamente são devidos apenas entre os parentes na linha reta, os irmãos e também entre consortes, marido e mulher, casado ou cônjuges ou companheiros. E eventualmente também ex-consortes. Então ex-marido, ex-esposa ou ex-companheiros ou companheira também pode eventualmente ser fixado alimentos familiares. E esses alimentos familiares, eles podem ser divididos em duas espécies. Você pode ter os alimentos civis ou congros e você pode ter os alimentos... Isso aqui é muito importante para a gente poder identificar os caminhos processuais. Ou também os alimentos naturais ou necessários. Qual é a diferença? É que os alimentos civis ou congros são aqueles que buscam estender o padrão socioeconômico do alimentante ao alimentado, no que couber, evidentemente. Então, um filho do Neymar, o Neymar é milionário, trilionário. Não tem lógica o filho do Neymar receber uma pensão alimentícia de um salário mínimo para ficar comendo farinha com ovo. Não, o garoto tem que receber um valor de pensão alimentícia necessário para ele ter um padrão de filho de rico mesmo. O valor vai ser alto. Porque são os alimentos civis ou congros. E você tem os alimentos naturais. Os naturais, eles são excepcionais. São aqueles apenas para garantir a sobrevivência do alimentado. E, naturalmente, os alimentos naturais, eles são exceção. Basicamente, eles só vão ser cabíveis quando há culpa do alimentado por sua situação. O Código Civil, basicamente, prevê essa figura, né, dos alimentos naturais ou necessários quando você tem situação de culpa. E isso ocorre basicamente no artigo 1694, no parágrafo 2º do Código Civil e também no artigo 1704 do Código Civil. Então, lá coloca-se, por exemplo, a hipótese que, no nosso entendimento,
também cheguei a publicar um texto sobre isso, se você colocar alimentos, Carlos Elias vai aparecer também, que eu defendo que os alimentos naturais continuem existindo, inclusive para o ex-marido ou para a ex-esposa, que foi culpado pelo fim do casamento. A gente fica falando que não existe mais discussão de culpa pelo fim do casamento. Realmente, em regra, não tem mais discussão de culpa pelo fim do casamento. Mas para efeito de alimentos, ainda pode ter relevância. Então, se eventualmente a esposa espancou o marido, tentou matar o marido, ou o marido tentou matar a mulher, e portanto houve, por conta dessa violência doméstica, a ruptura do casamento, a fratura do casamento, aquele que foi culpado pelo fim do casamento, se ele for pedir alimentos, a ideia é que os alimentos não sejam para manter o padrão de vida, não. Os alimentos seriam para a própria sobrevivência apenas. Então o valor vai ser muito menor. É claro que para a fixação desses dois alimentos, você vai levar em conta o trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade. Então, você sempre vai levar em conta a possibilidade do alimentante, a necessidade do alimentado e também a razoabilidade no caso concreto. E isso é basicamente a diretriz que você tem para fixação. Quando a gente fala de razoabilidade, alguns falam proporcionalidade, e aí tanto faz, no final das contas. A rigor, razoabilidade é gênero, do qual a proporcionalidade é uma das espécies. Mas, no final das contas, dá na mesma e os doutrinadores acabam usando de forma indiscriminada. O fato é que esses alimentos familiares são eles que, eventualmente, autorizam a prisão civil. No caso de vencidas, autoriza o rito da prisão civil, no caso de prestações envolvendo as três últimas prestações, as anteriores à ação e também as prestações vincendas, ou que se vencerem, né? Vencidas no curso da ação. Então, são esses alimentos, são os alimentos familiares, estrito senso, que autorizam o rito da prisão civil. São esses alimentos que autorizam o rito da ação de alimentos, que é tratado de forma específica, a gente já vai ver com mais vagar, na Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478, de 68. São esses alimentos aqui, propriamente, que são alimentos que são submetidos a uma cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, para alguns doutrinadores, são esses alimentos que, quando fixados em sentença, geram coisa julgada apenas formal e, portanto, esses alimentos admitem futura revisão ou exoneração, se o binômio necessidade ou possibilidade vier a chancelar isso. Então, percebe que são os alimentos familiares propriamente que envolvem essas regras gerais que nós temos no direito de família propriamente. Detalhe, esses alimentos familiares também, eles são marcados pela irrepetibilidade. Quando você fala da irrepetibilidade dos alimentos, aqui eu te digo, não existe nenhum artigo do Código Civil que diga que os alimentos são irrepetíveis. E da onde que vem que eles são irrepetíveis? Na verdade, isso vem da doutrina e da jurisprudência, não só para os alimentos familiares, mas para verbas alimentares como um todo. Verbas alimentares como um todo são irrepetíveis. Até mesmo valores de salários recebidos por servidores públicos de forma indevida são irrepetíveis quando há boa fé. Isso é entendimento pacífico no TCU e na jurisprudência. O servidor recebeu um salário indevido, calcular errado a gratificação. Ele não tem que devolver se ele recebeu de boa fé. Por quê? Porque a irrepetibilidade dos alimentos decorre da própria natureza dos alimentos. Quando você recebe o valor de alimentos, aquilo já virou comida. Você já engoliu e já foi embora. Não tem como você devolver aquilo que você já consumiu. Essa é a ideia da irrepetibilidade.
Bem, dentro dessa lógica, nós temos então os alimentos familiares e, portanto, nós vamos ter os vários debates que giram em torno desses alimentos. Mas ainda dentro do direito de família, nós também falamos dos chamados alimentos compensatórios. O professor Rolf Madaleno é um dos principais que escreve sobre isso, mas me parece que a gente adota um termo que mais confunde do que esclarece. Porque quando a gente usa a palavra alimentos, a gente começa a ter uma promiscuidade taxonômica, porque a gente começa a usar um termo que a legislação usa com outro significado. A legislação não fala de alimentos compensatórios. Era muito mais adequado falar em prestação compensatória. Muito melhor. Mas a gente acabou adotando isso, a jurisprudência admite. Os alimentos compensatórios são basicamente fixados com um objetivo, com uma natureza de indenização, com uma natureza indenizatória. E para indenizar o quê, propriamente? Ou compensar o quê? Basicamente, eles são fixados, eventualmente, para compensar os trabalhos de cuidado concentrados pela mulher, e eu falo mulher porque geralmente nossa estrutura sociológica, que ainda é patriarcal, as mulheres é que acabam concentrando os trabalhos de cuidado. Agora, em tese, é possível ter um homem que possa pedir alimentos compensatórios, a mulher que ganha dinheiro, ele fica em casa cuidando. É possível, mas isso não tem muita aderência à base sociológica nossa. Pode ter uma situação ou outra. Mas, além disso, também servem para evitar abrupta queda do padrão de vida, do padrão socioeconômico. No caso de fim do relacionamento. Então, para evitar a abrupta queda do padrão socioeconômico, no caso de fim do relacionamento. Então, quando uma mulher se divorcia, e claro, você tem que levar sempre em conta o caso concreto. E esse caso concreto, evidentemente, você vai olhar, por exemplo, como ficou a partilha de bens. Então, se a mulher, após o divórcio e a partilha de bens, ela não fica com nada, ela fica com zero. Fica na pindaíba, patrimonialmente falando. E o marido fica com um patrimônio gordo, ainda fica com o salário, ele passou no concurso público, casou com 18 anos, a mulher deu todo o suporte, todo o apoio do lar, ele ficou livre para estudar, ela ficava cuidando dos filhos, ele ficava na biblioteca estudando o dia inteiro, aí passou para promotor de justiça, aí passa a ter um salário do teto do funcionalismo público, até mais do que o teto às vezes, e tá lá, e a mulher ficou dando toda como staff, todo o suporte de família. Aí chega com 45 anos, o marido fala, vamos divorciar. Olha, o dinheiro é meu porque eu conquistei. Eu conquistei coisa nenhuma. Na verdade, os dois conquistaram. Só que, infelizmente, a jurisprudência em situações como essa vai dizer o seguinte, olha, primeiro, vamos fazer a partilha de bens. Vamos ver qual regime vocês adotaram. Ah, foi regime da separação de bens. Muito bem, a mulher vai ficar, às vezes, com praticamente nada, porque tudo que o marido conquistou colocou no próprio nome e ele vai ficar com tudo. Só que aí, a jurisprudência pode fixar para a mulher um valor de alimentos compensatórios, tanto pelo trabalho de cuidado que ela exerceu, como também para evitar a queda abrupta do padrão de vida. E esse valor, o juiz pode fixar como prestação única ou parcelada. Eventualmente, o juiz pode fixar também valor parcelado. E tem um grau de subjetividade que o juiz vai estabelecer. Olha, eu sinceramente, se fosse juiz, numa situação dessa, propriamente, que a mulher ficou casada, sei lá, 25 anos, e foi durante o casamento que o camarada decolou financeiramente para ter estabilidade, eu fixaria, a título de alimentos compensatórios, um valor considerável e às vezes até um valor vitalício. Eu até fixaria sempre o percentual do lucro do cara para sempre. Por quê? A jurisprudência, quando fixa alimentos para ex-cônjuge, alimentos familiares, aqui, alimentos familiares para ex-cônjuge
ex-consorte, eu vou usar a expressão, porque pode ser companheiro também. Quando você fala de alimentos familiares, aqui eu estou falando dos familiares, para ex-consorte, o STJ e a jurisprudência como um todo coloca que a regra é que você tenha alimentos transitórios para ex-mulher. Dentro de qual ideia? Um desembargador disse, ex-marido não é órgão previdenciário para ficar pagando pensão vitalícia. Isso é agressivo, a depender dos casos concretos. E tem casos concretos que eu acho que tem um erro incrível da jurisprudência. Geralmente a jurisprudência fixa 2 anos, essa é a tendência, porque é o tempo para a mulher se reinserir no mercado. A exceção é quando houver inviabilidade de reinserção no mercado. E na prática, essa inviabilidade só acontece quando a mulher tem alguma deficiência física que lhe dificulte o ingresso no mercado, a mulher é tetraplégica, aí beleza, fixa alimento vitalício. Ou então quando a mulher já é uma pessoa idosa, está lá com 65 anos, 70 anos, propriamente, considerando que a média de idade do brasileiro é de 75, então a mulher já está lá nos 42 minutos do segundo tempo, já está no final do jogo. Claro, que viva 100 anos, mas a gente tem que trabalhar com a base do IBGE, da expectativa de vida do brasileiro, para efeito de cálculos. Então, para essas situações, você teria alimentos por 2 anos. E aqui eu estou falando dos alimentos familiares, que dão, portanto, ensejam, por exemplo, prisão civil. Só que eu, Carlos Elias, por exemplo, eu iria para o outro caminho, porque isso aqui já está batido na jurisprudência. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Está pacificado isso. A mulher se divorciou, tem 45 anos, ela é casada há 30 anos. Não importa ser casada há quanto tempo for. A jurisprudência entende que 45 anos tem condição de reinserir no mercado. Ah, mas ela teve um apagão profissional, nunca trabalhou. Ema, cada um com o seu problema. A jurisprudência fixa no máximo 2 anos. O que os advogados podem fazer é, ao lado de pedir esses alimentos de direito de família e vai conseguir apenas por 2 anos, você poderia também tentar calibrar para a mulher, para a ex-mulher, como alimentos compensatórios, para que o juiz fixe um valor para ela não ter uma queda abrupta do padrão de vida e também para compensar os trabalhos de cuidado. E aí, eventualmente, você pode tentar uma bolada. Então, se o marido tem um patrimônio de 10 milhões, dá 2 milhões desse patrimônio. 2 milhões de reais, tudo bem, a mulher pegando esse dinheiro dá para administrar com rendimento, dá para viver, ok. Ou, eventualmente, tenta colocar valor parcelado. E eu fixaria, nunca vi nenhum precedente, até valor eterno. Então, imagine que o marido é promotor de justiça, mas ele não tem muitos bens atuais, não tem 3 milhões, 4 milhões de patrimônio. Não, ele tem lá um patrimônio de 700 mil reais, coisa do tipo, só que ele tem um salário vitalício do topo da carreira do serviço público, que ele conquistou porque a mulher deu o background para ele, cuidando do lar para o princeso ficar estudando. Eu, sinceramente, fixaria como alimentos compensatórios 20%, 10% do salário dele para sempre. Porque ela é sócia dele no final das contas, porque ela meio que também, aquele cargo também é dela. Eu faria isso, mas percebe que você vai ter que construir isso, porque a jurisprudência por hora não foi provocada a tanto, não teve provocação da jurisprudência para esse tipo de fixação a título de alimentos compensatórios. O que houve tentativa dos advogados foi de alimentos familiares, vitalícios. Isso você já recebeu cartão vermelho. Então, é uma hipótese para você deixar, e a ideia seria que você, naturalmente, quando fosse pleitear isso, o fizesse cumulativamente. Então, você pede os alimentos, adotando o rito específico que seja cabível, e ao lado pede os alimentos compensatórios. E aí os alimentos compensatórios você vai e coloca da maneira como o caso concreto admitir. Detalhe importante, ao lado disso, nós temos um terceiro tipo de alimentos. Um terceiro tipo de alimentos que é para situação também de direito de família, mas que alguns doutrinadores chamam de rendas líquidas dos bens comuns. Na verdade, esse é o termo
que a própria lei de alimentos, é o termo que a própria lei de alimentos adota. A lei de alimentos, e é sensacional isso, a lei de alimentos, no artigo 4º, parágrafo único, Lei 5.478, fala dessa figura, que também, para alguns doutrinadores, como Rolf Madaleno, pode ser chamado de alimentos patrimoniais. Alguns falam de alimentos patrimoniais. Não gosto muito de ficar usando essa expressão, alimentos patrimoniais, não me parece adequado. E seja como for, eu prefiro usar a renda líquida de bens comuns. Que é o seguinte: antes da partilha de bens, no caso de divórcio, o que você tem quanto aos bens comuns? Você tem um condomínio de mãos juntas. E o detalhe é o seguinte, também chamado de condomínio por mancomunhão. É o seguinte, os bens que foram adquiridos e que se comunicaram de acordo com o regime de bens, estão sujeitos a esse tipo de condomínio. Nesse condomínio, cada condômino, que no caso é cada consorte, cada cônjuge ou cada companheiro, cada um deles é titular de 100% do patrimônio ao mesmo tempo. É interessante isso. Se essa caneta aqui está em regime de comunhão de mãos juntas, a minha mão está segurando como titular e sobreposta à minha mão está a mão da minha esposa também como dona. Por isso que, quando você é casado, você não pode vender metade dos bens particulares, porque você não é dona de metade, você é dona de 100%, ao mesmo tempo que seu marido. Não é um condomínio de dois irmãos, dois amigos que compraram uma loja, cada um pagou um pedaço, ficou com um percentual. Não é o condomínio de direito das coisas, é o condomínio de direito de família, que metaforicamente envolve um condomínio de mãos juntas. E detalhe, o condomínio de mãos juntas não é sobre cada bem individualizado. O objeto não é cada bem individualizado. O objeto é toda a massa patrimonial, é a universalidade de direito. Metaforicamente é o seguinte, eu, por exemplo, Carlos Elias, eu casei no regime da comunhão universal de bens, casei mesmo, adotei esse regime, quando o meu sogro morrer, eu paro de trabalhar, que vai receber herança, eu vou ser titular por conta da comunicação das heranças, Muito bem. Na verdade não foi por esse motivo não, mas eu deixo aí. E aí, tudo que a gente tem, eu e minha esposa, pense que são batatas. Então, o carro é uma batata, o apartamento uma batata, o outro carro uma batata, o dinheiro é uma batata. Quando você casa, todas essas batatas se misturam e formam um verdadeiro purê de batata. Denise, querida, você está aí. Eu não tinha reconhecido, Denise. Um abração aí para ti também. Mas então, não conta para minha esposa não. Mas, no final das contas, esse purê de batata, toda essa massa patrimonial é uma universalidade de direito. Código Civil, artigo 92, fala da universalidade de direito. É uma universalidade de direito. E eu sou dono de 100% dessa universalidade, não é cada bem individualizado. Bem, o fato é que, quando há a partilha de bens, aquele purê de batata é fatiado. E, portanto, até a partilha, você tem um regime de condomínio de mãos juntas e após a partilha, se formar um condomínio, é um condomínio tradicional de direito das coisas. Porque você sabe que os juízes de vara de família não costumam aceitar vender o bem e dividir o dinheiro. Ele vai e forma condomínio e fala, depois entra com uma ação civil de dissolução do condomínio. Eu vou fazer meio a meio. Eles ficam de preguiça, isso é verdade, em vez de tentar facilitar a vida do povo, e não, quero me livrar logo do processo e forma condomínio para depois o pessoal entrar com uma ação de dissolução do condomínio. Daí que, preste bem atenção nisso, muita atenção.
Daí que, antes da partilha, não dá para falar que a mulher ou que o marido é dono de 50% de cada bem. Não. É dono de 50% de toda a massa patrimonial de bens comuns. E o problema, e isso é extremamente comum, e às vezes isso até caracteriza a violência patrimonial em algumas situações, a Lei Maria da Penha trata disso. Às vezes, a mulher não tem noção de qual é o patrimônio. Eu lembro de uma mulher que uma vez chegou no escritório pra gente, marido muito rico, fazendeiro, o rei do gado, mas ela não sabia de nada, porque ela era a mulher que cuidava das coisas do lar, sabia de nada, não sabia nada de gestão de patrimônio, só cuidava da casa. E o marido estava para divorciar. Ela não sabia nem quais eram os bens do marido, ela só sabia que ela vivia como madame rica da alta burguesia de Brasília. E o marido, então, portanto, tinha uma condição boa de vida, mas não sabia quais eram os bens. E aí, quando você tem a separação de fato, geralmente o marido fica com a administração dos bens. Se tem vários imóveis, ele que está embolsando os aluguéis. Se tem várias aplicações financeiras, ele que está pegando o rendimento e embolsando tudo. Ele que está com a administração de todos os bens e colhendo os frutos. E aí a mulher contrata o advogado e até ela conseguir a partilha de bens, que vai demorar às vezes lá para as calendas gregas, por conta da briga judicial, até sair a sentença de partilha, ela fica com fome, passando fome às vezes, porque não tem bem nenhum, o bem está tudo com o marido. Está errado isso. E aí, nesse momento, é possível que ela peça que o juiz fixe um valor, não de alimentos familiares, mas um valor que corresponderia às rendas líquidas dos bens comuns. E detalhe, isso a jurisprudência é bem tranquila em dizer. A jurisprudência aplica para qualquer caso, mesmo fora do regime da comunhão universal de bens, apesar de o artigo 4º, parágrafo único, fazer referência ao regime da comunhão universal de bens, se aplica para qualquer regime de bens em que haja patrimônio comum. Então, o marido, a mulher saiu de casa e o único bem que eles imaginam que tem é a casa, que é do casal, e o marido está morando sozinho lá. Você pode pedir para o juiz fixar um valor, não de aluguel, cuidado, não é cobrança de aluguel, não é uma cobrança de frutos dos bens, porque ainda não teve a partilha de bens. Porque o que você tem é metade de todo o patrimônio. O patrimônio são ativos e passivos. A ideia é a fixação de um valor para que corresponda às rendas líquidas dos bens comuns. Na prática, o valor efetivo vai ser fixado com base na equidade, tá? Pelo juiz, na prática. Porque não tem como o juiz, de antemão, calcular tudo, a não ser que o juiz consiga ter efetivamente tudo matematizado e tudo mais. E, portanto, você tem um problema de prática, porque no momento tem o divórcio, por exemplo, essa mulher que foi buscar, que foi lá que ia se divorciar, ela nem sabe qual é o patrimônio, o marido tem fazendas, tem imóveis, ela nem sabe quais são. A ideia é, você tenta provar o máximo de bens que tem e tenta fazer um arbitramento por equidade, falando assim, ô juiz, olha, tem um apartamento no bairro de classe média alta, geralmente o aluguel lá é de 10 mil reais, tem ainda uma fazenda, também o aluguel é tanto, então fixa aqui como renda comum metade desse valor que eu estou estimando. O juiz vai ver isso, vai ver as dívidas, porque tem outros gastos também, e vai fixar um valor meio que com base na equidade. No final das contas, é um pouco subjetivo, sim, a fixação do valor. Mas o caminho correto é a fixação de rendas líquidas dos bens comuns, também chamado de alimentos patrimoniais, né, para alguns doutrinadores, como o nosso querido Rolf Madaleno. Detalhe importante. Após a partilha de bens, aí você já passa a ter um condomínio de direito das coisas. Aí não é mais direito de família. Então não me venha pedir renda líquida do bem comum com base na lei de alimentos, porque não é mais questão de direito de família. A partir daqui, pelo uso exclusivo do bem, você já poderia cobrar aluguéis pelo uso exclusivo do bem.
E aqui é importante que você venha cobrar esses aluguéis após notificação do marido que está ocupando sozinho o bem, ou da mulher que está ocupando sozinho o bem. E aí você pode cobrar um valor de aluguel. O fundamento aqui não é, repito, o direito de família. O fundamento aqui é o direito das coisas. De modo mais específico, o próprio Código Civil trata disso quando fala, por exemplo, nos artigos 1214 e 1216, que quem está com a posse de má-fé ou de boa-fé, aí discute quando que pode ter direito aos frutos ou não. Quando você notifica, o marido passa a ser possuidor de má-fé da sua cota. E por isso ele tem que te dar a metade do valor do aluguel do bem. Essa é a ideia. Então, o fundamento é esse. Cuidado, cuidado, cuidado. O STJ entende que quando você tem afastamento do lar por medida protetiva, nos casos de violência doméstica e familiar, não há dever de pagar aluguel. O caso que o STJ analisou não foi caso de marido e mulher não, tá, meus amigos e minhas amigas? O caso analisado pelo STJ foi um caso de um filho palhaço que estava agredindo a mãe e a irmã. Todo mundo morava junto. Na casa que tinha sido recebido por herança. Cada um era dono lá de 1/3 da casa. E aí todo mundo morando junto. Aí o filho era agressivo e começou a agredir a mãe, agredir a irmã. Medida protetiva, a mãe, porque a Lei Maria da Penha é para vítimas mulheres. O STF estendeu, enquanto não sobrevier a lei, também para homens em casal homoafetivo, ou também para situações de transgênero, por conta da finalidade da lei. Mas a mãe conseguiu medida protetiva para afastar aquele monstro do filho violento. E aí, nessa situação, o filho violento foi pedir valor de aluguel proporcional, porque ele era dono de 1/3, queria que elas pagassem 1/3 para ele do aluguel. A STJ falou, desculpa, não tem que pagar coisa nenhuma, porque foi você que deu o ensejo a tudo isso. Elas são, portanto, possuidoras de boa-fé, e o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos do bem. Foi você que causou toda a situação. Então, até você eventualmente entra com uma ação de dissolução do condomínio, até ser leiloado o bem, eventualmente você não vai ter direito a nada, você depois espera o leilão do bem para dividir o dinheiro. Seria essa a ideia. Muito bem. Então, no final das contas, nós temos essa particularidade do STJ para as rendas líquidas dos bens comuns. Então, esse itinerário todo nos leva a lembrar, então, que quando a gente fala de alimento e direito de família, nós temos basicamente 3 categorias principais. Os alimentos familiares propriamente dito, os alimentos compensatórios e as rendas líquidas dos bens comuns. Com essa visão panorâmica, aí sim nós temos espaço para começar a discutir a atuação na prática para a cobrança desses alimentos. E aqui eu já começo com uma particularidade. Quando você fala dos alimentos familiares, stricto sensu, você precisa estar atento para uma classificação que existe quanto à cognição processual. Você pode dividir os alimentos familiares ou legítimos em alimentos liminares ou em alimentos definitivos. Os alimentos liminares
podem ser divididos em duas subespécies, que é mais fruto de uma, vamos dizer, uma tradição doutrinária e até de nomenclaturas legais, mas que para mim mais confunde do que esclarece. Nós podemos falar de alimentos provisórios e podemos falar de alimentos provisionais. Os dois, amigos e amigas, são alimentos fixados liminarmente. Portanto, são fixados em um juízo de cognição sumária pelo juiz. A diferença é que os alimentos provisórios, eles são fixados basicamente no rito da lei de alimentos. O artigo 4º da lei de alimentos, lei 5.478, vai prever que o juiz, logo quando for despachar o pedido de alimentos, ele já vai fixar logo os alimentos desde logo. Alguns processualistas vão dizer que os alimentos provisórios são tutela de evidência. Bem, a ideia do rito da ação de alimentos é quando você já tem o parentesco pré-constituído. Então é um filho já registrado, já reconhecido, que vai entrar com a ação de alimentos. Aí ele pode se valer do rito da ação de alimentos. Muito bem. E aí o juiz já fixaria logo os alimentos no primeiro momento. Agora, os alimentos provisionais é quando você fixa com base no CPC, nas regras de tutela provisória do artigo 300 e seguintes do CPC. E, portanto, você está falando aqui de uma espécie de tutela de natureza antecipada, ou para alguns seria natureza cautelar. Eu entendo que a natureza antecipada tem uma natureza de tutela antecipada. Tem uma tutela provisória de natureza antecipada. Bem, o fato é o seguinte, é frescura toda essa definição. Por que é frescura? É tudo alimento liminar. E mesmo na ação de alimentos, o juiz, ele tem que ver se o parentesco é pré-constituído. Então ele acaba olhando também o fumus boniuris, no final das contas. Então dá na mesma, é só um joguinho de palavras que para alimentar egos da doutrina e amontoar textos doutrinários com frescura. No final das contas dá na mesma. Tem indícios de que é pai e que tem dever de pagar, já fixa logo de forma liminar. Detalhe importante. Tanto os alimentos provisionais como os alimentos provisórios, ou, portanto, todos os alimentos liminares, podem ser fixados como medidas protetivas no procedimento da Lei Maria da Penha. Artigo 22, inciso 5 da Lei Maria da Penha, 11.340. Olha, você tem que ficar atento para o seguinte fato. Eu coloco aqui já como observação. A Lei Maria da Penha, o grande núcleo dela, eu diria o principal, o que caracteriza a Lei Maria da Penha, é a criação de um procedimento autônomo. Autônomo, essa é a característica da Lei Maria da Penha. Um procedimento autônomo destinado a evitar ou coibir violência doméstica e familiar contra a mulher. Detalhe, não é qualquer violência, é violência doméstica e familiar. Ou seja, se você está na rua e uma mulher te fecha, ou você fecha uma mulher,
Aí você sai do carro, aí sai um homem agressivo e vai e xinga a mulher e ameaça agredir a mulher. A mulher pode pedir medida protetiva contra esse motorista palhaço? Não. Porque não é violência doméstica e familiar. A violência, porque eu acho sensacional a ideia da Lei Maria da Penha. É porque é o seguinte, quando você fala da violência doméstica e familiar, você está falando de violência que ocorre dentro de um campo gravitacional de intimidade. Escute, ainda que você não fale com o seu irmão, você mulher, você não fala com ele, você nem tem contato. Ainda que você não queira, você é irmão, você é irmã dele. E você está dentro do campo gravitacional de intimidade dele. Você acaba, inevitavelmente, ficando, vamos dizer, exposta a ter convívio com ele. Porque, às vezes, sei lá, no final de ano, tua mãe sofre um acidente, vai você e seu irmão lá para poder ajudar a irmã. Você acaba tendo, inevitavelmente, ainda que de forma potencial, contato, porque você está no campo gravitacional do ciclo familiar ou do ciclo de intimidade. E por isso a Lei Maria da Penha, nessas hipóteses em que o agressor se aproveita do fato de você estar na órbita gravitacional do mesmo ciclo de intimidade, quando ele vai e impõe algum tipo de violência, isso é uma violência doméstica e familiar. E aí você pode tentar se valer de um procedimento da Lei Maria da Penha para poder obrigá-lo a ficar distante de você, se você pegar uma medida de afastamento do lar, por exemplo, ou de afastamento do agressor. E detalhe, a Lei Maria da Penha foi alterada na primeira metade de 2025, né, para permitir até tornozeleira eletrônica para o agressor. É bem agressivo isso, mas às vezes é necessário, porque mesmo com uma medida protetiva de afastamento do lar ou da vítima, o agressor às vezes vai lá, mata a mulher e ainda se mata. Aí fica aquela coisa que você não tem nem como punir ninguém e o cara matou porque deu um surto e tal. Então, coloca eventualmente até uma tornozeleira eletrônica com aviso, com apito. Se ele chegar perto da mulher, a mulher recebe um aviso e ela foge. E o cara depois é preso e etc. O detalhe é que a Lei Maria da Penha, que tem esse objetivo, a natureza jurídica dela não é nem de direito civil, nem de direito penal. Ela tem uma natureza sui generis. Eu diria que é muito mais de direito civil a natureza jurídica da Lei Maria da Penha. Mas é uma natureza híbrida. Não é penal, não é para crime, é totalmente autônomo. E por isso o STJ entende que só o juízo da violência doméstica e familiar pode revogar a medida protetiva mediante avaliação da subsistência ou não da violência doméstica e familiar. Eu estou querendo dizer o seguinte, se o juízo da violência doméstica deferir uma medida protetiva de afastamento do lar, o juízo de família, numa ação de direito de família, não pode revogar isso. O STJ diz, só o juízo da violência doméstica. O juízo criminal, se o Ministério Público entrou com uma ação penal contra o cara, o juízo criminal não pode revogar. Só o juízo da violência doméstica. Por quê? Esse juízo especializado é ele que vai apurar se ainda tem risco ou não de violência doméstica contra a mulher. Só que isso, o STJ decidiu, analisando casos das várias medidas protetivas, como de afastamento do lar. Mas eu digo para vocês que o melhor entendimento é de que isso não se aplica a alimentos provisórios ou provisionais, como medidas protetivas. Isso o STJ não analisou, mas é óbvio que não se aplica por um motivo. A Lei Maria da Penha não permite a fixação de alimentos definitivos como medida protetiva. Não são alimentos definitivos,
Os alimentos definitivos são aqueles fixados com base no juízo de cognição exauriente. O juízo da violência doméstica não pode fixar, porque não é da seara do juízo da vara de violência doméstica e familiar ficar analisando a condição econômica do casal, etc., para fixação de valor de alimentos. Não é esse o objetivo dele. O que pode ser permitido é a fixação de alimentos liminares, tanto provisórios como provisionais, com medida protetiva, que são alimentos fixados com base no juízo de cognição sumária. E por isso, como qualquer alimentos provisórios ou provisionais, o juízo de família pode revogar ou alterar esses alimentos como qualquer liminar na ação de alimentos própria ou na ação que discuta os alimentos propriamente ditos. Entenderam? Significa o seguinte: a mulher sofreu violência, provocou o juízo da violência doméstica, foram fixados lá 20% do salário do marido agressor como alimentos liminares. Não adianta você ir no próprio processo da violência doméstica para ficar tentando pedir, juiz, olha aqui a condição econômica, muda os alimentos. Em princípio, não cabe a ele fazer isso. Você até pode tentar, e eu até recomendo que você tente quando você quer reduzir o valor, ou até afastar. Você até pode, mas o juiz vai falar, olha, não me compete fazer isso. Entra na vara de família para discutir isso. E aí você, eventualmente, poderia entrar na ação, na vara de família, com a ação pertinente, para poder pedir a redução do valor dos alimentos ou o aumento do valor dos alimentos, porque esses alimentos liminares têm que virar definitivos depois. E aí aquele juiz de família teria competência para mudar. STJ não julgou nada ainda, mas eu entendo que essa é o melhor entendimento, porque é algo ainda relativamente novo, vamos dizer assim. Muito bem. Observação importante que eu trago aqui para vocês. Quando você fala de alimentos a filhos menores de idade, não dá para negar que isso acaba esbarrando em debates sobre guarda de filhos. Bem, ambos os pais têm dever de sustento do filho. E, portanto, ambos têm o dever de fixar os alimentos de acordo com o binômio ou trinômio, como você queira, necessidade e possibilidade. Então, cada um vai contribuir dentro do que lhe é viável, levando em conta a possibilidade e necessidade. Muito bem. Só que a discussão é saber se esse dever de custeio tem que ser in natura ou em dinheiro. E aqui, meus amigos, eu vou te falar como a praxe forense tem sido, mas eu te coloco como a praxe forense provavelmente vai vir a se tornar, porque para mim está errado o modo como hoje tem se comportado a jurisprudência. Como é que tem funcionado hoje no direito de família? Tem funcionado como briga de rua. Briga de rua, o que se aprende de briga de rua, a primeira coisa que se aprende é o seguinte: quem dá a primeira leva vantagem. Então, como é que funciona? No final dos contos é assim, praxe atual é o seguinte: casal, marido e mulher, João e Maria, estão juntos com um filho. Aí um fala, olha, eu vou me divorciar. Não quero mais continuar com o João, a mulher diz, ou o marido diz isso. Bem, em silêncio, um deles vai no advogado e diz, doutor, entra com as medidas cabíveis. Primeira conduta.
o advogado pega e fala, vou preparar logo a ação de divórcio, compartilha de bens, etc. E já vou logo entrar com a ação de alimentos. E aí, o João acorda de manhã, a Maria já não está mais em casa, ela já saiu, porque o advogado já avisou que a ação foi proposta. E quando ele acorda de manhã, ele já acorda com uma ação de alimentos que, na verdade, o filho dele, que é o Biel, que está com a mãe, porque a mãe levou ele para fora de casa, ele acorda com uma ação de alimentos, já com a fixação de alimentos provisionais, ou provisórios, desculpa, de 20% do salário dele. Então, quando ele acorda, puf, já está sendo descontado o salário dele, 20%. E já está também com uma ação de divórcio cumulado com regulamentação de guarda e a mulher já está com o filho. E a situação de fato já prevalece. E a mulher já diz, eu sou o lar de referência. E eu vou ter prevalência no cuidado do filho. E a verdade é que ainda persiste muito patriarcalismo no judiciário, tanto para o bem como para o mal das mulheres. Porque ainda continua com a ideia de papel de gênero. O juiz chegou a escrever, já vi em sentença, e muito parte dessa sentença você não vai ver em publicação por causa do sigilo, né? Que atua na prática que vê. Mas o juiz uma vez escreveu, a mulher é que tem que ficar concentrando a maior parte do cuidado do filho, porque é mulher, mãe é mãe. Ele escreveu isso. Não, meu amigo, desculpa. Eu também concordo que geralmente na nossa estrutura social, sociológica, geralmente as mulheres ainda assumem esse papel, mas isso tem mudado aos montões. Conheço vários casos de mulheres que largaram o filho e deixou o pai cuidar. Eu tenho amigo que foi o pai que cuidou. Porque mulher é ser humano também, não é? Não tem isso de estar na genética, isso é misticismo, é magia. Na verdade é cultural. É cultural. Na nossa cultura, geralmente, a mulher tem mais cuidado com o lar. Mas não dá para você juridicamente tratar disso. O problema é que muitas vezes quando você trata desse assunto, algumas mulheres falam, estão querendo tirar o meu filho de mim. Não, meu amigo e minha amiga, não é tirar filho da mulher. Porque o filho não é de ninguém, o filho é do mundo, é da vida. Os pais são apenas coordenadores da vida dos filhos, não são proprietários dos filhos. E a verdade é que as mulheres acabam ficando sobrecarregadas com o trabalho de cuidado e aí elas não conseguem crescer profissionalmente, não conseguem ter desenvolvimento acadêmico e etc. como queria, porque ela acaba concentrando tudo. E, portanto, a praxe forense tem sido transformando o pai no mero banco que dá o dinheiro para a mãe gastar e a mãe é que vai cuidar de tudo, das contas, vira um banco. E no regime de guarda, eles até etiquetam como guarda compartilhada. Só que é uma guarda compartilhada fake. Essa é a verdade. É etiquetado como guarda compartilhada. Só que 80% do tempo de cuidado fica nas costas da mulher. O marido fica lá com 20% do tempo. Pega às vezes em final de semana, tal, às vezes quinzenal. E a mulher que fica concentrando tudo. A mulher que tem que ficar ligando na escola, ligando para poder fechar contrato do judô, da natação. O marido não faz nada, ele só é o pai parque de diversão. Pega na sexta-feira só para passear e tal, e devolve. A mulher que fica, no final das contas, cuidando de tudo do dia a dia da criança. E aí, você não pode negar, isso exige, é um investimento, é felicidade, é muito bom. Mas tem um custo de oportunidade. O nome que se dá na economia e que é usado também no direito, especialmente pela análise econômica do direito, é chamado de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É o seguinte, sempre que você vai fazer algo, você tem um custo. Você perde a oportunidade de fazer outro. Então, no momento em que você concentra os trabalhos de cuidado do seu filho, você é a supermãe, desculpa, você não vai conseguir virar uma grande CEO de uma grande empresa. Com facilidade, não. Tem mulher que faz isso, a gente até bate palmas porque é uma mulher heroína. Mas ela não consegue.
acompanhar cada passo do filho, levar o filho lá na escola, etc. Ela terceiriza. Não tem como, é impossível, ela não tem o dom da ubiquidade, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque faz parte da vida. E o detalhe, isso às vezes até sacrifica a vida pessoal e projetos pessoais da mulher. A mulher às vezes quer casar, não que casar seja um projeto de vida de felicidade, você pode ser feliz sozinha, não importa, cada um tem o seu projeto. Mas tem gente que tem um sonho, eu quero casar, quero chegar na velhice, ter uma pessoa e tal. Ela não tem nem tempo para casar, porque tem que cuidar do filho 24 horas, enquanto o marido está lá casando de novo, forma outra família. E detalhe, pior de tudo, esse regime de guarda fake, além de ele colocar uma sobrecarga na mulher, ele ainda gera algo muito pior ainda, que é uma verdadeira semi-orfandade. Olha, essa semi-orfandade, não sou eu que estou inventando, não. Psicólogos sociais, que são aqueles profissionais do ramo da psicologia que estudam isso, demonstraram, eu tenho até artigo publicado sobre isso, se depois você quiser, basta você colocar guarda compartilhada, Carlos Elias. Eu detalho isso e cito inclusive os psicólogos sociais que só trabalham com isso. Psicólogos sociais fizeram pesquisa com vários adultos que foram submetidos a regime de guarda unilateral, porque essa guarda compartilhada fake é a guarda unilateral que sempre houve, só mudou o nome. A lei tentou mudar para guarda compartilhada, o judiciário boicotou o legislador, essa foi a verdade. E eu trabalhei na segunda lei da guarda compartilhada. Foram 2 leis. Sabe por quê? Veio a primeira lei, o judiciário, deu banana, falou, tá bom, é guarda compartilhada, mas vai ser assim. Aí veio o legislador, e eu trabalhei na segunda lei, com raiva do judiciário, falando, pô, você está me desobedecendo. O legislador mudou a lei, o Código Civil, para deixar mais claro ainda que ele queria uma guarda compartilhada de verdade. Veio uma segunda lei de guarda compartilhada. Foi uma redundância normativa. O judiciário continua boicotando, na prática, em muitos casos. E aí o que acontece essas psicólogos sociais foram lá conversar com vários adultos que foram criados e sabe o que identificaram? Que eles eram como se fossem semi-órfãos, porque eles não tinham criado intimidade com o pai. O pai era só um visitante quinzenal. E aí, detalhe, nós somos produtos do meio. Quando eu, por exemplo, Carlos Elias, eu acabei tendo convívio com os meus pais. Meu pai e minha mãe se separaram por um período de tempo pequeno, depois voltaram, e eu convivi com os dois. Eu tenho coisa que é do meu pai, por exemplo, o direito eu peguei do meu pai. Meu avô era advogado, tinha livro prefaciado pelo Nelson Gria, não sei o quê. Aí meu pai também era advogado, passou para mim. E da minha mãe eu peguei várias outras coisas do caráter dela, do perfil dela. Eu sou meio que uma mistura. Eu peguei a cultura do meu pai e da minha mãe e sou eu. Se eu tivesse ficado no regime de guarda unilateral, eu não teria pegado nada do meu pai, eu teria pegado só da minha mãe. Eu talvez não tivesse no direito hoje, estaria em outro... Não quer dizer que eu seria pior ou melhor, mas o que eu quero dizer é que eu não seria o que eu deveria ser, porque o filho tem direito a ter convivência com ambos os lados da família. E olha, o argumento de que eu não confio no pai porque o pai não vai cuidar direito. Desculpa, só lamento. Se o pai, claro, é agressor, tal, são outros 500. Agora, o pai, não, eu não acho que ele cuida do jeito que deveria. Eu acho que ele fica dando doce para a criança. Não deveria. Eu sou a Maria Cardi, é Maria Cardi, não sei qual que é o nome da mulher lá. Não, para mim, criança não pode comer doce de jeito nenhum. Tem que comer só alface. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Aí... Ou a mulher, a Virgínia, né? Minha esposa fica acompanhando às vezes e fica me mostrando. A Virgínia coloca uma das filhas dela para ficar comendo hambúrguer e tal e escreve o terror da Maíra Cardi. Né? Eu nem sei direito as pessoas, mas essa aí minha esposa mostra. Não, o perfil não gosta. Desculpa, só lamento, o filho é dos dois. Vai ser produto dos dois. Então, come alface na casa da mãe, vai comer hambúrguer na casa do pai. Ah, vai ficar doente. Só lamento, faz parte, é tolerável. Você tem que aguentar, a criança tem que ser produto dos dois, não é propriedade de ninguém. Agora, é claro, se for agressão e etc, aí claro que você vai afastar. O fato é que, dentro dessa prática atual, no final das contas, quem dá a primeira leva. E aí quem atua na prática forense, você tem que ser esperto,
Porque você que tem que dar a primeira. Na verdade, não deveria ser assim. Mas, por exemplo, eu lembro de um caso, até chegou no escritório isso, veio o homem, e a gente conhece ele pessoalmente, ele é uma flor, aquele cara assim que é uma flor. Tudo bem que tem gente que é flor e é agressor, né? Mas assim, pelo que a gente conhece, ele não tinha a menor chance de ser um cara agressor, assim. Pelo contrário, ele deveria apanhar da mulher, se fosse alguma coisa assim. Mas ele, conversando com a mulher, ele era muito rico, muito rico. E a mulher era de classe mais baixa e tal, que não quer dizer que é melhor ou pior, porque dinheiro não define caráter, mas financeiramente ele era aquele cara ricaço, ricaço mesmo, e ela é a pessoa mais humilde, proletária e tal. Ficou 2 anos de união estável, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Começou a ter discussão entre eles, e ela falou, olha, eu vou me divorciar. Eu já estou procurando minha advogada. E aí ele veio e procurou a gente falando, olha, minha mulher disse que já está procurando advogado. Na hora eu falei para ele, se ela falou que está procurando advogada, você vai tomar uma raquetada em breve, porque ela vai dar a primeira, é briga de rua, direito de família, porque o judiciário transforma em briga de rua. Você vai tomar uma ação de alimentos, ou pior, ela pode fazer uma coisa que é muito mais nefasta. Mesmo sem ter violência doméstica, isso é o pior. O mais grave. O mais grave. E que são alguns advogados sem escrúpulo que fazem isso. Mesmo sem violência doméstica. E isso, olha, escute, os advogados têm que cuidar muito com isso. A Lei Maria da Penha é sagrada. Você não pode profanar a Lei Maria da Penha para ser espertalhão e conseguir vantagem em discussão de família. Se você começa a fazer isso, você vai desmoralizar a Lei Maria da Penha. E isso, a longo prazo, vai acabar com uma luta legítima das mulheres. E aí, alguns advogados sem escrúpulo nenhum falam, vou fazer o seguinte, eu já vou logo entrar com um procedimento da Lei Maria da Penha, alegando uma violência, ou alego qualquer tipo de violência que nem teve, e já consigo logo alimentos liminares, já consigo logo o afastamento do lar, e aí eu já fico morando na casa de graça, que não tem que pagar nem aluguel para ele, nada. E além disso, também consigo o afastamento do próprio filho, porque se ele é um possível agressor, ele nem vai ter contato com o filho. E aí eu já fico logo com a guarda unilateral concentrada para mim. Olha, você tem que usar a Lei Maria da Penha quando tem violência. Mas tem muito advogado que mesmo não tendo violência, o advogado vai lá, deixa eu inventar aqui, porque a Lei Maria da Penha é uma bazuca, é um canhão que na hora que você atira, pronto, o camarada no dia seguinte já acorda zonzo, já está fora do lar, já não tem convívio com o filho e não vai reverter isso. E já está pagando alimentos. E é muito difícil você reverter, porque ele já está com a pecha de agressor. O próprio Código Civil, na parte de guarda, no artigo 1585, vai dizer que se houver riscos de probabilidade de violência doméstica, você não deve fixar guarda compartilhada. Quer dizer, você vai afastar totalmente o marido ou o ex-marido do convívio com o filho. Você ganhou, com o dedo no olho. Se não houve violência. Se houve violência, são outros 500. Eu estou falando dos casos que não tem violência. E sabe qual é a consequência? A mulher até vai ficar com o filho. Ela vai concentrar todos os trabalhos de cuidado, vai receber alimentos. Só que o filho vai ficar semi-órfão. Porque esse pai não vai ter convívio com o filho ou vai ter convívio quinzenal. Sabe o que vai acontecer com esse camarada? Ele vai casar de novo, vai formar outra família, vai ter outro filho e vai dedicar todo amor e cuidado para o novo filho. E o teu filho, estou falando para cliente, né? No caso aqui do exemplo. O teu filho vai ficar sem um pai, no final das contas como referência, não vai ter convívio com o pai e vai seguir a vida porque foi usado técnicas de gangsterismo processual. Agora, pode usar, tá? Bem, no caso concreto lá, quando o cliente chegou, eu falei, olha, ela vai atacar primeiro. E detalhe, ela ainda pode dar o golpe, que eu chamo isso de golpe da Lei Maria da Penha. Chamo de golpe, repito, para mim a Lei Maria da Penha é a maior criação humana. Eu sou um dos maiores entusiastas dela. Mas o uso errado, para mim, tem que ser punido com severidade. E os advogados é que tem que tomar cuidado com isso. E eu falei, olha,
ela ainda vai entrar com Lei Maria da Penha. Quer valer quanto? Porque os advogados de direito de família, e muitos que eu conheço, ficam usando de forma inescrupulosa. Aí eu comecei já a pesquisar e já tinha visto que ela tinha dado entrada numa Lei Maria da Penha. E antes que o juiz decidisse, a gente atravessou a petição, já falando, olha, não teve violência nenhuma aqui, propriamente. E ele tinha gravação, inclusive, de conversas mostrando que a mulher que ficava gritando com ele, e ele gravou, que é uma coisa horrível. Você ficar com GoPro, câmera em casa, filmando, isso é uma coisa horrível. Mas as pessoas, às vezes, começam a fazer isso por conta de medo, né? E ele tinha filmado lá e já juntamos logo o documento. Aí o juízo, antes que analisasse o pedido de medida protetiva, com a nossa petição atravessada, ele já foi e falou, olha, não parece ter violência e negou a medida protetiva, o que é muito raro, tá? Porque o juiz também tem medo de negar a medida protetiva, porque ele nega e depois a mulher é morta, vai sair na mídia que foi o juiz fulano de tal que não deu. Você tem um apelo da mídia que acovarda os juízes, às vezes em decidir conforme a convicção pessoal dele. Isso é fato. Agora, eu mesmo, se eu fosse juiz, eu em regra ia dar mesmo. Por quê? Porque eu não sei, vai que tem mesmo violência. E o que mais tem é violência. Aliás, eu diria que a maior parte dos usos da Lei Maria da Penha são legítimos, tem violência mesmo. Eu estou criticando aqui um uso excepcional, de forma abusiva, por alguns advogados que desmoralizam a Lei Maria da Penha. Detalhe, isso está errado. E aí o detalhe é que a gente já entrou logo com a ação de alimentos. Então, em vez da mulher entrar, a gente que entrou, representando a filha, pedindo alimentos para a mulher. E já entramos com a ação de divórcio, com regulamentação da guarda, para começar com a gente. E aí, tempos depois, ela foi e entrou também. Aí ficou as duas ações. Mas por que a gente atacou primeiro? Porque está uma lógica estúpida de... Propriamente, quem conseguiu primeiro fixou os alimentos, já fica logo com a guarda da criança, e eu que vou ser o gestor patrimonial. Bem, nesse caso, na verdade, a gente nem foi logo com a ação de alimentos, tá? A gente entrou com a tese que eu considero mais adequada e que eu trago para vocês e que eu digo, provavelmente os tribunais vão acabar chancelando isso mais cedo ou mais tarde. O STJ não analisou, que é o seguinte, o correto, e aqui o correto é na visão do que eu defendo, né? É o seguinte, o correto é que, considerando o padrão, uma situação padrão, considerando uma situação padrão, o que seria uma situação padrão? Dois pais, pai e mãe, com renda financeira similar, então, genitores, com renda familiar, com renda similar, um ganha 15 mil, outro ganha 13 mil, com aptidão moral e pessoal similares, nenhum é agressor, nada. Duas situações, duas pessoas comuns que têm um filho. Regra geral, que moram perto, moram na mesma região, têm mesma condição de cuidar do pai e dos filhos, nenhum é bandido, nada disso. Considerando esse padrão, a regra deveria ser o seguinte: a guarda, evidentemente, deve ser compartilhada com o seguinte objetivo. Primeiro, o tempo de convivência com o filho deve ser, ao máximo, igual. Ah, professor, vai ser 3 dias e meio para um, 3 dias e meio para o outro por semana? Não, pode ser 3 dias numa semana para um e 4 dias na outra semana, de maneira que você tente ficar o máximo igualitária. É o máximo igualitária mesmo. Aí alguém dirá, isso é ruim para a criança. Vai ser criança mochileira. Ela vai ficar com trauma. Sabe que trauma ela vai ter? Se ela ficar semi-órfã. Você tem que entender o seguinte, Guido Calabrese trata disso, que é um dos autores de análise econômica, que ele fala que às vezes você tem 2 tragédias e você tem que escolher, fazer uma escolha trágica, escolher
qual das duas tragédias vai se implementar? Você tem que escolher aquela que gera menos impacto. O que você acha que é pior? A criança ficar semi-órfã porque vai acabar tendo uma espécie de alienação parental por conta de um regime de guarda em que ele não tem convívio com o pai ou com a mãe, eventualmente? Ou é melhor a criança, eventualmente, ter 2 lares e fica alternando de lares? O pai mora num bairro, então, moram perto, moram na mesma cidade, mas ele fica com 2 casas. O que é pior? Bem, a verdade é o seguinte: há casais itinerantes. Há casais que têm filhos, que ficam mudando de cidade em cidade. Alguém já falou que é ruim psicologicamente para a criança e o conselho tutelar foi lá e daqui a pouco tiraram a guarda e instituíram o poder familiar e foram colocar para adotar a criança? Não. Por quê? Porque a gente fala, não tem problema, tá junto com os pais. O pai fica mudando de cidade em cidade porque o pai tem uma profissão itinerante, ninguém vai tirar a guarda do pai. Os pais se separaram, foi uma tragédia do ponto de vista de convívio para a criança. A criança geralmente ela prefere que os pais mantenham estabilidade. Se separou, é uma tragédia, vamos escolher a menor tragédia possível. E para mim a menor tragédia possível é a criança ter convívio ao máximo igualitária com ambos os genitores. E além disso, o custeio das despesas da criança tem que ser in natura. E quando eu falo custeio in natura, eu falo tanto das despesas intramuros de cada um. Como assim despesas intramuros? O tempo que a criança está com o pai, no tempo dele de convivência, tem que pagar a luz, a internet, comida. Isso aí cada pai custeia. E quanto às despesas extramuros, cabe ao juiz fazer uma repartição equitativa, levando em conta a expressão econômica. Os juízes têm preguiça de fazer isso muitas vezes, por isso que os juízes falam, eu não vou fazer isso não, fixa um valor financeiro, o pai paga, a mãe administra tudo. Está errado. Está errado porque, primeiro, você concentra na mãe um trabalho burocrático de ficar cuidando dos vários contratos da criança, isso toma tempo, dá dor de cabeça, e, portanto, sacrifica o tempo que a mulher poderia gastar consigo mesmo, em sua capacitação, em sua profissão, etc. E segundo, isso afasta o pai do convivência com a criança. Sabe por quê? Quando você perde tempo para resolver questões burocráticas do seu filho, isso te aproxima do teu filho. Quando você tem que ir lá cuidar do contrato do inglês, do contrato da escola, e você tem aquela responsabilidade, aquilo faz você se manter conectado com o filho. Os dois têm que trabalhar para o filho. E detalhe, é irrelevante clima de beligerância entre os genitores. Repito, isso aqui eu estou falando que seria o correto. Mas o STJ, por enquanto, não segue essa linha. Por enquanto, o STJ diz, se os pais mantêm alto grau de beligerância, não vou aplicar a guarda compartilhada nem dividir o tempo. O que é um absurdo. Absurdo. E eu digo por quê. Porque não tem nada a ver os pais serem arqui-inimigos. Pode ser um judeu e um palestino que se odeiam, supondo, porque tem palestino e judeu que se amam. Não importa, pode ser dos que se odeiam, porque tem alguns que se amam. Pode ser arqui-inimigo, pode ser um russo e um ucraniano. Pode ser o Putin e o Zelensky. Não importa se são inimigos. O filho não tem nada a ver com a selvageria dos pais. Acontece que, quanto ao tempo de convivência, basta você estabelecer de uma forma que os dois bicudos nunca se encontrem. Ou seja, a mãe pega o filho no final da escola e o pai deixa na entrada. Eles nunca vão se encontrar, não precisa os dois animais se encontrarem. E quanto ao custeio, basta você fazer uma divisão mais ou menos equitativa. Então você fala, escola. Geralmente escola é uma das maiores despesas. Escola e plano de saúde. Você pega e fala, o pai vai cuidar da escola e do plano de saúde do filho. Pronto. A mãe cuida do resto, eventualmente.
E aí o resto, inglês, etc., os vários despesinhas, às vezes dá um valor econômico similar. Pronto. Ninguém vai ter contato com ninguém. E, portanto, esse seria o caminho que me parece o correto. E detalhe, eu enxergo espaço para a jurisprudência vir a chancelar isso. Agora, é claro, se eventualmente, se a mãe, por exemplo, não tem recursos, ou tem menos recursos, aí, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte: você vai manter a guarda compartilhada com tempo de convivência ao máximo igualitária. Ou igualitário. Tempo de convivência, o tempo igualitário. Você vai manter. Só que, quanto ao custeio, vai ser o seguinte: o pai vai ficar com o custeio in natura de todas as despesas extramuros. Então ele que vai pagar a escola, pagar inglês, pagar tudo, etc. E fica também com as despesas intramuros dele. E além disso, ele vai ter que pagar um valor em pecúnia para custeios das despesas intramuros do tempo da mãe. Porque a mãe não tem grana. Aí a mãe tem que alugar um lugar para morar, tem que alugar alguma coisa. Mas não tem que mudar o tempo de convivência, não. Senão você vai criar semi-órfãos. Isso é criminoso. O judiciário foi uma fábrica de semi-órfãos. O judiciário, sem querer, evidente, fabricou um catatal de adultos que são semi-órfãos, que não tem proximidade com os pais, porque não teve convivência, porque um juiz lá embaixo falou que mãe é mãe e pai não sabe cuidar, é a mãe que tem que ficar e o pai só vai virar um banco e um visitante forasteiro quinzenal. E foi culpa do judiciário, em muitos casos. Agora, há muitos casos que os pais nem querem ter convívio. Tem muitos casos que o pai não quer responsabilidade. Eu até acho que às vezes deveria obrigar e até fixar multa e tal, mas eu acho que não é o caminho, porque se você fizer isso, um pai que não quer ter convivência com o filho e você obriga, esse pai vai acabar agredindo o filho, vai ser péssimo. Então é um pai que não merece nem ser respeitado, é um palhaço. Bem, esse pai palhaço que não quer, aí, para a situação de pai ou mãe, tá? Que não quer ter a guarda, tudo bem. Vai para a tonga da mironga do cabuletê, segue o seu caminho. Só que aí vai ser o seguinte: você fixa a guarda unilateral para a mãe e, obviamente, o tempo de convivência fica com a mãe. Só que, quanto ao custeio da criança, você vai ter o seguinte: você vai ter, primeiro, o pai vai ter que pagar, evidentemente, em dinheiro, as despesas extramuros e intramuros, de acordo com o binômio necessidade e possibilidade. A mãe também tem que custear, evidentemente, só que também o pai vai ter que pagar um valor como compensação à mãe pelo trabalho de cuidado. Os juízes fazem isso indiretamente, tá? Quando eles fixam alimentos 20% do salário, às vezes o 20% do salário paga tudo da criança e ainda sobra. Eles fazem isso como forma de compensar a mãe. Eu entendo que tem que ser separado. Você tem que fixar um valor para a criança e um valor para a mãe, que o pai vai pagar porque a mãe está exercendo o trabalho de cuidado. E você fixaria um valor mais ou menos para esse trabalho de cuidado, evidentemente, pelo trabalho de cuidado que o pai teria de exercer.
Ou seja, o pai ficou metade do tempo sem cuidar do filho. A mãe já teria que cuidar pela metade do tempo. A outra metade, o pai que teria que cuidar. O pai não está cuidando, a mãe teria que ser fixado um valor para ela como compensação pelo trabalho que ela está exercendo, que era um trabalho que o pai teria que exercer. E detalhe, eu entendo que em situações como essa que o pai não quer, esse valor ainda deveria ser um pouco calibrado. Deveria ser um valor, inclusive, um valor calibrado por conta, como uma espécie de função punitiva até. Porque, no final das contas, a mãe vai assumir vários sacrifícios. Às vezes não vai conseguir nem... Ela queria montar uma loja, ela vai deixar de montar a loja porque tem que cuidar do filho. Ela vai ter sacrifícios patrimoniais também. Então, fixaria um valor até maior. Você até pode considerar isso, se você quiser, como espécies de alimentos compensatórios para a mãe. Ninguém da doutrina chega a falar disso para essa hipótese específica, mas é legítimo, porque na verdade seria uma prestação compensatória. Bem, o que tem acontecido na praxe forense é que isso tem sido reconhecido, não com esse nome, tem sido reconhecido no valor de alimentos pecuniários. O valor acaba sendo alto e a mãe acaba não tendo que prestar contas, tem a discussão de prestação de contas, então acaba ficando esse regime. Se quiserem aprofundar, tem um artigo que eu publiquei sobre isso. Agora, dentro desse cenário extremamente rico, é importante você ter ideia dos procedimentos judiciais principais envolvendo os alimentos como um todo. E a ideia é o seguinte: quando você fala de ação para fixação de alimentos, você tem basicamente dois ritos possíveis. Você pode ter o procedimento da Lei de Alimentos, da Lei 5.478, que é aplicável apenas para situações de parentesco pré-constituído. Quando o parentesco não é pré-constituído, por exemplo, um filho que não foi reconhecido ainda, um filho não foi registrado, aí você não pode se valer da Lei de Alimentos. Aí você se vale do procedimento do CPC. E aí, quando você fala do procedimento do CPC, você pode discutir se você aplica o rito das ações de família, que é um rito que está no artigo 683 seguintes do CPC, ou se você aplica o procedimento comum, artigo 318 e seguinte do CPC. Professor, como é que eu vou saber qual o rito? Bem, primeira coisa que eu te digo, o rito de ações de família, a verdade, foi fruto de um exercício lítero-poético-recreativo do legislador. Porque se você olhar bem o rito, não tem nada de rito especial. A única coisa que tem nesse rito é, você entra com a petição inicial e o réu, ele é citado não para contestar, mas para comparecer na audiência sem ter ciência da petição, porque a ideia é tentar chegar num acordo. Na prática, isso não muda nada. Na prática, na vida real mesmo da forense, só acaba colocando mais etapas e retardando mais. Pelo menos é a minha visão. Eu também, pelo que eu atuo na prática e vejo. Tanto que muitos juízes, às vezes, nem seguem exatamente o rito. O juiz já manda logo contestar logo, já segue e depois marca audiência, nem obedece propriamente. Na prática forense, muitos juízes nem seguem. E depois você segue o rito do procedimento comum. A única coisa que tem de novo é que você tem uma audiência sem ter lido a contestação, teoricamente, a petição inicial, para não criar mágoas com as palavras pesadas que foram usadas lá para tentar facilitar um acordo. Então, primeiro que, do ponto de vista prático, esse rito é um exercício lítero-poético recreativo. Segundo que, na prática, ele acaba seguindo o procedimento comum. E, ainda mais, os casos de procedimento de alimentos com base no CPC, que são de parentesco não constituído,
Geralmente as pessoas cumulam o pedido. Geralmente é uma ação de investigação de paternidade cumulado com alimentos. E quando você tem cumulação de pedidos, você já adota o procedimento comum. Então, na prática, as pessoas adotam o procedimento comum. Por conta da acumulação de pedidos. Bem, e claro, para você poder executar os alimentos, já foram fixados os alimentos. Agora vamos executar. Aí, basicamente, o que você vai ter é... Você vai ter o rito de execução de título executivo extrajudicial, porque às vezes os alimentos foram fixados em um acordo, numa escritura pública, alguma coisa. Aí, nesse caso, você vai ter um rito que pode admitir prisão civil ou apenas expropriação. A prisão civil é quando você tem as últimas 3 prestações e as prestações se vencerem. Artigo 911 e 912 também do CPC, que é um artigo comum aos dois. Se a dívida de alimentos é antiga, tem mais de 3 meses que venceu e você vai cobrar, aí você só pode ir pelo rito da expropriação. Artigo 912 e 913 do CPC. O 912 é um artigo comum que acaba sendo aplicado para ambos os casos. E se tiver sentença ou decisão interlocutória, aí você tem o rito do cumprimento de sentença ou de decisão interlocutória, quando você tem um cumprimento provisório de sentença ou cumprimento provisório de decisão, que basicamente também vai admitir tanto a prisão civil, quando for cabível, os artigos 528 e 529 do CPC vão tratar disso, ou vai ser o rito de expropriação, que você tem no artigo 529 e 530 do CPC. Detalhe: quando for cumprimento provisório, e o cumprimento provisório é quando você tem alimentos liminares e você vai executar os alimentos liminares, os alimentos provisionais ou provisórios, aí você faz esse procedimento em autos apartados, tá? Por quê? Para não embaralhar os autos principais que estão discutindo o cabimento dos alimentos de forma final, né? Tudo bem? Quando você trata também de medida protetiva de alimentos liminares, aí você já está falando de alimentos que são fixados no rito da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. O artigo 22, inciso 5, trata disso. Detalhe: a medida protetiva, você tem que perceber isso. A sentença final do rito da Lei Maria da Penha fixa medida protetiva. O rito da Lei Maria da Penha, ele deságua numa sentença que fixa medida protetiva, ou outras medidas, como medidas de assistência. Agora, nada impede que nesse rito, antes de chegar o momento da sentença, que é construído após todo o procedimento contraditório, que o juiz fixe liminarmente no rito alimentos, medidas protetivas. Então, a medida protetiva pode ser fixada como liminares também. Entenderam? Você tem que saber separar as coisas. É interessante porque o procedimento da Lei Maria da Penha é um procedimento mesmo, com contraditório e tal. E pode ter uma liminar. E a liminar pode ser fixação de uma medida protetiva de forma provisória. Mas ele termina numa concessão de uma sentença. E essa sentença fixa alimentos liminares. E como eu já mencionei, podem ser alterados no juízo de família. Tudo bem?
Bem, esse é o principal cenário quando a gente trata de ação envolvendo os ritos de alimentos em geral. É importante ainda você estar atento para algumas outras situações. Você tem uma discussão, por exemplo, de ação de exigir contas de alimentos. Você paga a pensão alimentícia de 15 mil reais para o seu filho, que está sob a guarda da mãe, gestão da mãe. Só que o teu filho está andando com camisa rasgada, teu filho está meio raquítico, parece que não come bem, e parece que o dinheiro não está sendo revertido para ele. Problema, na vida real, né? Tem muito pai que nem paga pouco e ainda acha que o dinheiro está virando joias. Na verdade, se você for cuidar de um filho mesmo, tu vai ver um tanto que é o gasto do filho. Mas você tem situações excepcionais. Você está pensando em 30 mil reais e o filho está passando fome, está sendo colocado para estudar em colégio público, ganhando 30 mil. Então pode ter que tem algumas situações. O que o STJ tem decidido? De forma muito excepcional, quando houver evidentemente suspeita de malversação do valor dos alimentos, será cabível a ação de exigir alimentos. Porém, não é admitida ou não é exigível forma contábil ou mercantil de prestação de contas e tampouco não se apura créditos a reembolsar. Ou seja, você não vai nesse rito condenar a mãe a ter que devolver os excessos. Não, porque o objetivo da ação de alimentos aqui, da ação de exigir contas, o objetivo não é preparar eventual ação revisional, não é para isso. Não é para apurar, deixa eu ver exatamente quanto que cada centavo está sendo utilizado. Não, não é para isso. O objetivo é apenas fiscalizar o bem-estar da criança, dentro da regra do artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, que diz que o pai que não tem a guarda tem o dever de fiscalizar os cuidados da mãe. E aí, nós vamos ter um problema quanto ao rito cabível. O STJ não entrou nesse mérito. Mas me parece que o melhor entendimento é de que o rito vai ser o rito do procedimento especial da ação de exigir contas com adaptações. O artigo 550 do CPC trata desse rito. E por que eu falo com adaptações? Porque o rito da ação de exigir contas do CPC, ele tem duas fases. Uma fase para definir se tem o dever de prestar contas e a segunda fase, que é a fase de prestação de contas propriamente dito de forma contábil, com eventual condenação da parte a pagar os valores que foram desviados. No caso de rito de ação de exigir conta de alimentos, a mulher não pode ser condenada a devolver nada do que foi pago, ainda que fale que teve malversação. Não dá, porque não é esse o objetivo. Mas isso é discutível. Dá para você eventualmente discutir se seria cabível o procedimento comum. O STJ não analisou isso. Tudo bem? Queridos e queridas, foi um turbilhão de informações. Não parei de falar, mas porque era muita informação. Mas eu te digo que está tudo mapeado, tudo de alimentos está mapeado. Claro que pode ter uma coisa ou outra, mas no geral está tudo mapeado. E espero que tenha sido
proveitoso.